A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, amém? É realmente para mim uma grande alegria estar de volta, não apenas para ter esse momento de pregação da palavra de Deus, mas de estar com os irmãos e ouvir o pastor Atman, né? Tenho sido muito abençoado e tem me acrescentado muito às suas mensagens, as suas aulas, na verdade, da Palavra de Deus, né? Um estudo expositivo da Escritura Sagrada, e essa igreja tem sido ricamente abençoada com a exposição tão sábia e profunda da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esse tempo que passei vindo aqui à igreja, enquanto que na minha não estava tendo culto à noite, para poder participar. Agora na igreja está tendo à noite, então... Eu louvo a Deus também pela oportunidade de compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus, né? Roberto disse que nunca teve a oportunidade de me ouvir pregando, somente lecionando lá no seminário. Eu espero que não decepcione, né? Na verdade, eu creio que mesmo que se decepcionar, mas essa igreja aqui é uma igreja resiliente, porque eu preguei ontem e os irmãos, eu preguei domingo, e mesmo assim muitos irmãos que estavam domingo vieram. Então, é uma igreja que suporta um pregador como eu, mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. E está comigo também a minha família ali, né? Minha filha, meu genro, a Jamile, o Obed, aquela menina ali, a Margot, aquela crente pentecostal que está falando todo o tempo durante o culto, e o meu neto Isaac, que está ali também junto, né? Então, louvo a Deus pela vida deles. Irmãos, domingo passado, nós falamos sobre o tema Abençoada Igreja Perseguida. Eu gostaria de mudar um pouco o tema desta mensagem. No lugar de abençoada, eu gostaria de trocar pela palavra bendita. Ela soa até melhor. Bendita igreja perseguida. Rima mais, né? E essa palavra bendita, ela tem um significado muito importante, que engloba abençoada, afortunada, ditosa, generosa, oportuna e venturosa. Então, esta é a igreja perseguida, a bendita igreja perseguida. Nós devemos nutrir 2 sentimentos por esta igreja. Dos 4 sentimentos que eu expus domingo passado, 2 deles nós devemos nutrir por esta igreja. A primeira é a empatia. Nós devemos sofrer com eles. Eles sofrem. Eles estão fora do alcance dos nossos olhos. E talvez nossos ouvidos tenham sido feitos surdos, propositadamente, ou então, de uma maneira para nos proteger, nós não queremos ouvir falar da atrocidade que eles sofrem no mundo. Todavia, nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Nós devemos ter empatia para com esta igreja perseguida. E o segundo sentimento é de admiração. É uma igreja formidável. São crentes valorosos, crentes valentes, crentes que, apesar da perseguição, apesar de correr o risco de perder a vida, muitos deles foram para a prisão, outros perderam suas propriedades, contudo, eles continuam louvando e adorando o nome de Deus. Esta semana nós ficamos sabendo através da Junta de Missões Mundiais, de uma publicação que foi feita de crentes, um casal de pastores, o pastor e a esposa, que foi confiscado todos os bens que eles tinham no país onde eles estavam pregando o evangelho e estavam presos, mas graças a Deus também soubemos a notícia que já foram libertos e já receberam de volta aquilo que eles tinham perdido, que havia sido confiscado. Louvado seja Deus!
mas muitos outros continuam presos e outros não recebem nada de volta e são mandados embora, como a China mandou o ano passado 1.000 missionários embora. Eles não têm direito a nada, a levar nada de volta. Meus queridos irmãos, a igreja continua sendo perseguida. O pastor Estênio Verde publicou no Facebook esta semana sobre a igreja lá em Laos, um país na Ásia, onde os crentes que vivem na zona rural, mesmo na zona rural, não está podendo cultuar a Deus em sua aldeia. Eles têm que reunir no meio da selva. E apresenta uma foto de jovens de Laos reunidos na selva, orando e cultuando o nome do nosso Deus. A perseguição continua. A igreja tem sofrido por muito tempo esta perseguição. E a igreja perseguida, ela nos traz 4 lições que foi apresentado domingo, e aqui eu estou fazendo apenas um resumo rápido para entrarmos na mensagem. 4 lições, na verdade, são alertas e também críticas à igreja ocidental, nós, igreja livre, nós, igreja que temos toda a liberdade de nos reunirmos, de pregar a palavra de Deus. A primeira lição é que perseguição é a segunda arma eficaz do inimigo. A primeira é o materialismo. Nós pensamos que a perseguição poderia destruir a igreja, que a perseguição é o mal pior que nós poderíamos esperar de receber sobre nós. Contudo, segundo os irmãos da igreja perseguida, eles veem que o materialismo é muito mais prejudicial do que a perseguição em si. E inclusive um dos servos de Deus que mora em um desses países, onde a igreja não tem liberdade de cultuar, ele diz assim, inclusive um chinês que fala isso: se Satanás estivesse com uma arma apontada para a sua têmpora, e ele dissesse que se você não negar a Cristo, o gatilho será puxado. Talvez você encontre força e fé para resistir e não negar a Cristo, e realmente o gatilho será puxado. Contudo, Satanás lhe apresenta uma vida boa, lhe dá uma boa casa, lhe acrescenta um sítio, um carro confortável, uma perspectiva de crescimento, lhe oferece prosperidade, e você acaba sendo envolvido com estas coisas, e ele diz: a igreja ocidental está envolvida com isso, como uma família que está na sua sala, e Jesus está entronizado ali, mas o materialismo começa a corromper o espírito e a alma, e de repente você nem percebe que Cristo abandonou a sala. O pastor Nidoval, em uma ilustração de uma das mensagens dele, ele contou que um pastor lá da Paraíba disse certa vez que muitas igrejas nos dias de hoje, continuaria cantando, continuaria pregando, continuaria orando, continuaria com as suas apresentações, com os seus movimentos, mesmo se o Espírito Santo se retirasse dela, e não sentiria falta alguma. Esta é a situação precária da igreja na atualidade, principalmente as igrejas no Ocidente e, é claro, principalmente a igreja brasileira. Nós temos esta lição, que a perseguição não é a melhor tática de Satanás, a melhor é o materialismo. Segunda lição: você está mais apaixonado pela vida do que por Jesus. Um outro cristão também, da igreja perseguida, ele olhando para a nossa realidade diz: os crentes daí
estão mais interessados no que Cristo pode dar do que realmente no próprio Cristo. Estão mais apaixonados pela vida do que por Jesus. E a fé se torna mais sobre o que Jesus pode fazer por você, do que o que realmente você pode fazer por Cristo Jesus. E a quarta lição é esta: você já pensou que poderia ser a ovelha desgarrada? Isso é, nós igreja aqui do Ocidente, nós igreja brasileira, já paramos para pensar que nós sobramos na curva? Que não deu para acompanhar o Evangelho em sua radicalidade e sobramos na curva? E nos perdemos? E já não somos mais aquela igreja que deveríamos ser? Em fervor, em amor, em dedicação, em consagração, em santidade, em zelo, em pregação da palavra de Deus, em estudo da palavra do Senhor, em amor uns para com os outros, em comunhão. Será que já não perdemos isso? É um perigo quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, que segundo alguns que têm uma linha escatológica, diz que a igreja de Laodiceia seria a igreja dos finais dos tempos. Uma igreja agora cheia de si, uma igreja que se considerava rica, uma igreja que achava que estava fazendo tudo muito bem, contudo Cristo já está do lado de fora, e agora Apocalipse 3:20 mostra Cristo batendo a porta daquela igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Jesus estava fora, a igreja continuava. Meus queridos irmãos, é para nós pensarmos, quando nós estamos olhando agora para a igreja perseguida, ela é um espelho, como Israel é para a igreja, também assim a igreja perseguida, ela se torna um espelho para nós, para vermos como é que nós estamos e corrigirmos o que nós temos feito de errado. A igreja de Jerusalém é o que nós vamos estudar aqui agora, e se houver tempo, estudaremos também um pouco sobre a perseguição da igreja na história, depois da igreja primitiva e o que ocorreu até esse momento. Então vamos tentar correr um pouquinho aqui para tratarmos sobre isso, para não acabar em outra inconveniência, pastor Hatman. Então vamos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Abram suas Bíblias ou acessem as suas Bíblias. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver os versículos 17 a 21. A primeira perseguição que a igreja estava sofrendo depois do sacrifício de Cristo Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Atos capítulo 5, 17 a 21. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Os apóstolos foram presos porque eles pregavam lá no átrio dos gentios e as pessoas ouviam a sua pregação. O número já estava chegando aí a 3.000 pessoas. E então os sacerdotes estavam com inveja. O povo está sendo levado por esse povo, por esses ignorantes que não conhecem a lei. E então mandou prender e eles foram encarcerados. Na manhã seguinte, os sacerdotes mandaram que trouxessem os apóstolos. Mas quando chegaram lá, a cadeia estava lacrada, as celas estavam fechadas, mas não estavam lá os apóstolos. Os guardas estavam nos postos
e ninguém viu as portas se abrirem e os apóstolos saírem. E esses apóstolos, agora libertos de maneira miraculosa, ordenado por Deus a voltar para o templo e agora ensinar. E isso era um perigo muito grande, porque eles sabiam o que havia acontecido com Cristo. E podia acontecer com eles. Mas eles foram para o templo e agora ensinavam. E novamente foram chamados de volta. Agora os sacerdotes questionavam essa ousadia deles. Capítulo 5, 27 a 29. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, ou alguma versão, não vos ordenamos, nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Esta é a primeira perseguição. E esses crentes agora, irmãos, foram libertos tranquilamente? Não, versículo 40 diz: e concordando com ele, quer dizer, os sacerdotes concordando com Gamaliel, que aconselhou: olha, cuidado, pode ser de Deus isso aí, então largue mão disso. Mas eles não deixaram por barato, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Mas é da gente também lamentar daqueles que têm padecido semelhantes coisas. Mas vamos agora para o capítulo 6. Acompanhem comigo um pouco do livro de Lucas, escrevendo o livro de Atos. Estevão, o primeiro mártir. Versículos 8 a seguir diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Meus queridos irmãos, a inveja, a disputa, a mentira, o engano, perseguição de pessoas caluniando, falando mal de você. Aqui era Estevão, podia ser Bartolomeu, podia ser um outro dos apóstolos, podia ser um outro crente lá que pregava também, mas a ocasião, o momento se deu para Estevão. E esse aqui como permaneceu? Permaneceu firme no Senhor. E nós encontramos no capítulo 7, versículo 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão foi apedrejado. Os irmãos imaginam o que seria isso? Hoje eu estava falando lá em São Sebastião para um grupo de irmãos, e então um jovem disse: e eles lançaram com força, e eles lançaram com vontade mesmo aquelas pedras. Pedras que batiam na canela, pedras que batiam no braço, pedras que batiam no peito, pedras que batiam nas costas, pedras que batiam no rosto, pedras que batiam nos olhos, pedras que batiam na cabeça, e ele depois desmaia e ele morre a pedradas. Deus deixou, Deus permitiu. Tem alguém aqui melhor do que Estevão? Capítulo 8,
alguns versículos iniciais. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samária, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Irmãos, aqui quando diz e aquele dia, e naquele dia, não está falando de um dia de 24 horas. Está falando em um período, em um tempo. A partir dali adiante, foi realizada uma grande perseguição contra a igreja. E crentes que não estavam resistindo mais, eles fugiam, iam para outros lugares, iam para outras cidades. Alguns foram arrastados de suas casas, outros levados à prisão, outros levados para julgamento. Era uma perseguição agora muito pesada e forte. Não era agora para os apóstolos e para entre eles, um evangelista ou diácono, mas era agora para toda a igreja. E o texto, que é claro, literário, e usa um tanto de generalidade e também de uma certa hipérbole, diz que todos deixaram Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas o próprio texto diz que uns foram presos, e estava preso, não fugiu. Outros que também foram acudir Estevão e sepultá-lo. Mas no decorrer da história, no decorrer desta perseguição, foram fugindo, foram abandonando Jerusalém. E nós encontramos, meus queridos irmãos, no capítulo 8 e ainda, ou melhor, capítulo 9 agora, nós vamos ver a continuidade desta perseguição. Versículos 1 e 2, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então a perseguição não se contentava em perseguir os crentes de Jerusalém, mas agora ia em procura daqueles que fugiram, que porventura estivessem infiltrados nas sinagogas, transmitindo essa mensagem, para que eles fossem presos e trazidos então para Jerusalém. Meus queridos irmãos, a igreja sofreu essa perseguição. Por qual motivo? Quem foram os agentes dessa perseguição? Foi Deus. Deus perseguiu a sua própria igreja. Deus levantou a perseguição. Nesse caso aqui não. Mas em algum momento Deus pode sim levantar uma perseguição contra a igreja. E veremos isso um pouco mais à frente. Mas aqui estava a perseguição dos homens. Homens que estavam com inveja. Homens que estavam com medo. Homens que temiam perder a sua posição diante do governo romano. Pessoas que eram líderes de religião e que temia perder o povo. Havia também pessoas que achavam que estavam fazendo um favor a Deus, que estavam no seu zelo, como Saulo, perseguindo os crentes, achando que estava fazendo uma coisa boa, por zelo daquilo que eles tinham aprendido da palavra. Aqui estavam sacerdotes temendo que as suas leis mal interpretadas, as leis acrescentadas às leis de Deus, agora eram ameaçadas pela pregação do Evangelho. Então homens mesmos, homens de coração duro, se levantaram contra a igreja do Senhor. Mas nós sabemos que por trás de toda perseguição está Satanás. Ele quer destruir a igreja. Ele quer intimidar a igreja.
Ele tentou Cristo no deserto. Ele achou que podia ter vitória no Calvário, mas ele foi fracassado e Jesus pisou na sua cabeça. Agora ele tenta a igreja, ele tenta prejudicar a igreja, ele persegue o povo, ele quer destruir a igreja. E assim tem ocorrido em todo o tempo. E aí levanta-se a questão: Deus permitiu que a igreja fosse perseguida por Satanás. Deus permitiu que a igreja fosse perseguida e crentes mortos por maldade humana. Por que ele permitiu isso? Por que ele não livrou a sua igreja? Há muita gente que, quando lê algumas palavras escatológicas, eles dizem assim: mas Deus não vai permitir a igreja passar por isso. Mas por que permitiu aqui? Por que tantas mortes aqui? E, meus irmãos, essa história continua. 300 anos a partir daqui, a igreja esteve debaixo de grande perseguição. Nero perseguiu a igreja, matou os crentes. Ele, na sua loucura, mas também querendo fazer a transformação de Roma, mandou incendiar os bairros pobres e feios. E destruiu-se com isso quase metade de Roma. E agora, sendo acusado disso, ele coloca como bode expiatório os crentes, aqueles canibais que bebem sangue e comem carne por causa da alusão à ceia. E então esses crentes precisam ser culpados. E a cidade de Roma é iluminada com estacas, com crentes pendurados e sendo queimados vivos. Em 250, a perseguição foi tamanha que os crentes perderam todos os seus bens, todas as suas propriedades. Os crentes agora não tinham mais direito naquilo que realmente lhe pertencia. E então nos conta aqui a história que nesse ano de 250, uma violenta perseguição levantou-se contra a igreja. O imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Eram entregues certificados aos que obedeciam. Os que não o faziam eram presos e executados. No ano de 303, o imperador Diocleciano, ordenou a destruição de todas as igrejas e confiscou todos os livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do clero. Durante esse mesmo período, Eusébio relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última e grande perseguição, talvez a mais sangrenta no Império Romano. A igreja sofrendo, sendo massacrada. Mas aí Constantino, imperador de Roma, se diz crente, e então agora vem uma paz de 200 anos para a igreja sob o domínio do Império Romano. Contudo, nos países bárbaros, crentes missionários que iam para lá continuavam perseguidos e mortos por Cristo Jesus. Mas do ano 500 até 1500, é tido por um escritor americano como uma época da dúvida. Nesse tempo, de muita incerteza, os crentes também foram perseguidos pelos bárbaros e pelos islamitas, os seguidores de Maomé. 100 anos após a morte de Maomé, deu-se nesse período de 100 anos após a morte dele, uma grande perseguição àqueles que rejeitavam a fé islâmica. Eles invadiram países, eles conquistaram o mundo de então, e logo eles chegaram a Jerusalém, logo eles chegaram às regiões
dali próximo a Jerusalém, e em 700 e pouco, metade da Espanha já estava dominada pelo islamismo. O islamismo, ele tem matado, perseguido muitos crentes. Mas em 1500, levado pela insatisfação com a religiosidade da Igreja Católica, muitos servos de Deus começaram a questionar e querer servir ao Senhor Jesus. E então nós temos uma grande perseguição no meio da própria igreja. E então nós temos exemplos como o reformador religioso John Hus, que foi morto na fogueira, Girolamo Savonarola, que nome difícil, que foi morto também por causa do Evangelho, porque queria uma igreja reformada. E levanta Lutero, que também foi excomungado, e assim também foi perseguido os valdenses, os anabatistas e tantos outros servos do Senhor. Na Inglaterra, os puritanos tiveram que deixar o país no século XVII em busca de liberdade religiosa nas colônias norte-americanas. Meus queridos irmãos, a igreja em todo o tempo, e debaixo principalmente da Santa Inquisição, tem sofrido por causa do Evangelho. Idade mais recente, nós temos a Ilha Madeira, lá em Portugal, onde os crentes lá da igreja, de onde o pastor é de origem, não sei se é de origem lá, né, os congregacionais, mas que a igreja foi massacrada com a perseguição. E eles tiveram que fugir, inclusive o pastor lá fugiu para o Brasil, né, e começou a igreja congregacional aqui. Grande perseguição. Mas nós temos recentemente o comunismo. Há 100 anos atrás, dominando toda ali, com o socialismo de Karl Marx, toda a União Soviética, formando um grande bloco comunista que se espalha para a China, Coreia do Norte, Cuba, e crentes são mortos, e crentes são ali escondidos, e não se demonstra para o mundo, e a igreja parece não querer ouvir o clamor desses mártires. Mas chega para nós o livro Ivan Moiseev, história de um jovem crente de apenas 18 anos, que vai para o Exército Vermelho, sem nunca ter possuído uma Bíblia, mas ele é fiel ao Senhor e adora a Deus, é perseguido e morto, mesmo lá no Exército Vermelho. Nós conhecemos a história de Alan Popov, pastor que passou a maior parte da sua vida preso, encarcerado, mas que tinha decorado todo o Novo Testamento. Crentes que só tinham uma página da Bíblia. Histórias maravilhosas do traficante da palavra de Deus, mas tem um outro nome, é contrabandista de Deus, que é o fundador de Missões Portas Abertas. Relata para nós histórias de fidelidade e também de atrocidades. Aí eu pergunto, por que Deus permitiu? Para muitos crentes, hoje em dia, para muitos daqueles jovens ali, da idade de vocês, não vocês, claro, mas da idade de vocês, para muitos dos jovens crentes, inclusive, o Deus da época de hoje é diferente da época do Velho Testamento. E muitos dizem, o Deus do Novo Testamento não é aquele Deus do Velho Testamento. Há uma contradição. Para eles há uma contradição. Para muitos dos jovens crentes hoje, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Ele é. O nosso Deus é bondoso. E Ele é. O nosso Deus é longânimo. E Ele é.
O nosso Deus é um paizão, e Ele é. Mas na ideia destas pessoas, Deus não castiga. Na ideia desses crentes de hoje, Deus não permite umas coisas dessa com crente, não. Ainda mais influenciados pela mensagem da teologia da prosperidade. Não é admissível um Deus que permite os crentes passarem por isso, serem devorados por leões. E conta a história que crentes corriam ao encontro dos leões, porque sabia que a morte era certa, então que morresse logo. Crentes mortos à espada. Todos os apóstolos morreram por mãos de homens. Por que Deus permitiu isso? Na história de Jerusalém, da igreja primitiva, vocês se lembram que a ordem de Cristo foi qual para a igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8 nós encontramos: e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os fins do mundo. Mas a igreja estava onde? Em Jerusalém. Pedro prega, milhares se convertem em Jerusalém. Os apóstolos são presos, depois saem, pregam de novo a palavra de Deus, mais conversões em Jerusalém. A Bíblia diz que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Mas aonde? Em Jerusalém. A igreja não queria sair de Jerusalém. Então Deus permitiu a perseguição. E agora, com a perseguição, e há uma série de textos bíblicos aqui, mas não vou passar para os irmãos, leiam Atos. Mas diz o texto que aqueles que foram perseguidos, eles fugiam, e para onde eles iam, eles pregavam o evangelho. E alguns dos crentes, porque a maioria não pregava para gentio, só pregava para judeu, mas alguns, entre eles helenistas, pregaram para gregos, e aí surgiu a grande igreja, não mais em Jerusalém, mas a igreja de Antioquia, na Síria. A terceira maior cidade do Império Romano. Consta que já havia mais de 500.000 pessoas naquela cidade. Ali o evangelho floresce. E quem é chamado para aquela igreja? Barnabé. E Barnabé verifica e vê a mão de Deus entre os gentios. E vai chamar quem? O apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo. E agora invade o mundo, colocando o mundo de cabeça para baixo, com a pregação do evangelho de Cristo Jesus, na primeira, segunda e terceira viagem do apóstolo. Meus queridos irmãos, mas outros acontecimentos estavam ali. Filipe sai pregando e vai para Samaria. Samaritanos que os crentes judeus achavam ainda indignos pela cultura judaica, pregar para eles de maneira nenhuma, é um povo amaldiçoado. Filipe vai lá e prega, e a manifestação do poder de Deus, uma manifestação tão grande que todos começam a se converter, a aceitar Jesus. Já havia o testemunho da mulher samaritana, já havia crentes lá, mas a igreja não reconhecia. Agora Filipe vai e prega, os apóstolos vão lá e vê o que estava acontecendo. Pedro vê o movimento de Deus, e dali Deus tira Filipe e leva para uma estrada deserta, para pregar para quem? Entre Jerusalém e Gaza, para um etíope, um homem importante, tesoureiro da rainha de Candace, um homem que iria influenciar o seu país. Ali em Jerusalém, naquela estrada deserta, ele encontra com Jesus, e agora segue seu caminho alegre,
querendo falar do Senhor, porque é assim, quem se converte de verdade, deseja falar de Jesus para as outras pessoas, e quando não faz, o Espírito Santo incomoda. E meus queridos irmãos, Filipe é arrebatado e dali do batismo aparece em Azoto e ele começa a pregar nas cidades filisteias, ali na beira do mar, pregando a palavra para o Senhor, para os gentios, e o evangelho alcança o mundo. Meus queridos irmãos, eu já ouvi dizer, e a gente ouviu muito isso dizer, não é, pastor Atman, que a igreja brasileira é o celeiro de missionários para o mundo. Será que está sendo? Será que é mesmo? Quando a gente percebe que missionários não estão pregando o evangelho, está só ensinando a jogar futebol. Quando o povo não está pregando o evangelho, só está ensinando o ABC para as pessoas, ensinando outras coisas, alfabetizando. Eu sei, irmãos, que aqueles crentes lá e missionários, eles têm uma luta, porque também eles são tão homens como nós. E se nós aqui, em total liberdade, a gente se sente constrangido de falar de Jesus quando a gente não sofre nenhuma perseguição, agora se coloquem no lugar deles. Mas, meus irmãos, a igreja não está evangelizando. A igreja está parando. A igreja não está pregando o evangelho. A igreja está falando de auxílio, de conforto, de cura interior. A igreja está pregando sobre ação social. A igreja está falando de amor. A igreja está falando dessas coisas, mas a igreja não está pregando sobre céu. A igreja não está pregando sobre inferno. A igreja não está pregando sobre parousia, a segunda vinda de Cristo. A igreja não está pregando o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Os crentes vêm aqui para o culto, passa a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo de novo vem para a igreja, e aí lembra, não falei de Jesus essa semana, passa mais outra semana, não falei para ninguém de Jesus. Será, meus irmãos, que não devemos colocar a nossa barba de molho? Será que não podemos imaginar que se o Senhor permitiu a perseguição para uma igreja que era fervorosa, mas não estava obedecendo o ID, o que Ele também não permitiria para uma igreja desleixada como a igreja brasileira, que não está pregando o Evangelho de Cristo Jesus? Mas havia um outro motivo, porque Deus estava permitindo aquilo, e eu quero encerrar a mensagem com esta. A igreja de Jerusalém estava começando a ter problemas. Era o problema de Ananias e Safira, cobiça, desejo de aparecer, inveja, presunção, o homem sendo colocado em patamar de admiração. Eles quiseram isso para si e mentiram para Deus. Veio depois o caso dos helenistas, que chegaram para os apóstolos e disseram: está havendo injustiça aqui, vocês estão pegando e estão dando alimento para as viúvas e os órfãos de vocês, mas para as nossas viúvas e os nossos órfãos, vocês não estão dando. A igreja está sendo corrupta, ela está olhando para um lado como privilegiados e está desprezando as viúvas e os órfãos dos helenistas. E aí tem que, graças a Deus, porque teve solução, um pela mão de Deus, que foi a morte de Ananias e Safira, e outra pela orientação de Deus também para os apóstolos, que foi a escolha dos diáconos. Mas já estava tendo problema na igreja. Se a igreja continuasse ali, se a igreja continuasse tudo bem, se a igreja continuasse com a experiência maravilhosa de Jerusalém, as doenças espirituais estariam consumindo a igreja, e logo ela deixaria de ser a igreja que agrada o Senhor. Uma igreja que não evangeliza, a igreja que não faz missão, ela se torna doente e começa a ter problema dentro dela,
conflitos dentro dela, enfermidade, fraqueza espiritual, o pecado começa a campear, ninguém cuida mais de ninguém, ninguém exorta ninguém, cada um vive a sua própria vida, cada um no seu pecado, e ninguém tem direito de exortar ou orientar, nem mesmo o pastor. A igreja precisava daquilo para não adoecer. Só que nós, igreja brasileira, já estamos doentes. Cada um de nós aqui está doente. Eu confesso para os irmãos, não tenho pregado o evangelho como eu deveria pregar. Hoje mesmo falei com a minha esposa, Neide, falei esses dias atrás, falei hoje de novo, nós estamos precisando evangelizar nossos vizinhos. Eu já saí evangelizando os nossos vizinhos. Até ela disse, eles já ouviram demais. Eu falei, mas tem chegado outras pessoas, tem aquele prédio ali, que agora é habitacional, muitas pessoas estão mudando para ali. A gente precisa pregar para a nossa vizinhança. Meus irmãos, os nossos vizinhos estão indo para o inferno, ao seu lado. E Deus está dizendo para você, você tem que ir, você tem que pregar, você tem que anunciar a palavra de Deus. Agora você vai esperar a perseguição? Meus irmãos, saiba de uma coisa, todas as épocas houve perseguição. Agora, ela é como ondas que vêm e passam. Porque também se ficasse esticada sempre na perseguição, não sobreviveria. Aí Deus permite um relaxamento. Mas depois aí Deus permite de novo a perseguição. O Brasil já está em muito tempo com liberdade religiosa. Mas a gente já está ouvindo algumas ameaças. Do Supremo Tribunal Federal, já agora conversas de que pastor não deve falar de política dentro da igreja. Que na verdade não deveria mesmo, né? Mas a gente sabe que a intenção deles não é porque não é certo falar de política dentro da igreja, é porque eles estão com medo dos evangélicos. Já ouvi um boato também de conversas, de leis, de possível proibição de crentes se candidatarem. Isso são sinais, irmãos. Eu até falei para minha esposa, eu acho que o mundo está passando por um ensaio agora com essa pandemia. Estão testando a gente, querem ver qual é a reação da igreja, porque dias piores virão. Eu não quero ser pregador agoureiro aqui para os irmãos, não. Eu só quero ser um instrumento de Deus para alerta, não para vocês, mas para mim também, de que nós devemos estar preparados e devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus enquanto temos essa liberdade de pregar. Que Deus nos abençoe. Amém.